Luz, câmera e ação. Marcos não estava escrevendo um roteiro de um filme, mas narrou Jesus em ação. Nesse nosso primeiro vídeo, nessa série, onde a gente vai falar sobre os evangelhos, a gente vai começar falando sobre o evangelho de Marcos. E nada melhor que começar falando sobre a autoria e sobre a data que provavelmente Marcos pode ter sido escrito. Existe um consenso não muito aproximado de uma data certeira acerca da autoria do Evangelho de Marcos, mas provavelmente isso varia entre 55 depois de Cristo até 70 depois de Cristo. Não há como cravar uma data de forma tão assertiva, mas fica entre essas duas datas. A hipótese mais tradicional atribui a autoria do Evangelho de Marcos, na maioria das suas vezes, ao próprio Marcos. E muitos acreditam que o Evangelho de Marcos teve ali uma grande influência do apóstolo Pedro. Então, o que Marcos narra no seu Evangelho, no Evangelho onde ele é acreditado como autor, provavelmente tem uma grande influência de relatos narrados pelo apóstolo Pedro. É como se Pedro, sendo aquele discipulador mais velho, chamasse Marcos no canto e dissesse: olha, Marcos, vou te contar algumas coisas preciosas. E Marcos, sendo muito inteligente, percebendo a necessidade da comunidade cristã da época de ter relatado essa biografia, por assim dizer, acerca de Jesus e do seu ministério, ele escreve os relatos que Pedro dá a ele, demonstrando ali toda a experiência no apostolado que Pedro teve em andar e caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Marcos, o João Marcos, que é o autor do Evangelho, ele se envolveu em alguns eventos bem marcantes assim na igreja primitiva. Tem até um fato onde ele se envolve em uma controvérsia com Paulo e Barnabé. Quando ele, em um determinado momento, em uma das viagens missionárias de Paulo, ele desiste de acompanhar Paulo. E em um determinado momento, esse mesmo Paulo que não vai querer que João Marcos os acompanhe, no futuro vai demonstrar e dizer que João Marcos, vai falar em uma de suas cartas que João Marcos, esse Marcos, era de grande utilidade para ele e declara ali a sua grande importância. Então Marcos, o João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, está envolvido em algumas tretas e controvérsias apostólicas, por assim dizer. O Evangelho de Marcos, ele traz algumas informações bem exclusivas, como o fato, por exemplo, interessante de um jovem que lá no Getsemane observava Jesus no Getsemane e quando vê Jesus sendo preso, esse jovem, a Bíblia relata, o Evangelho de Marcos relata que ele sai correndo totalmente pelado, nu. Ele sai correndo ali e alguns estudiosos dizem que esse jovem era o próprio João Marcos. O Evangelho de Marcos é o único evangelho que narra, por exemplo, esse fato. E muita gente acredita que Marcos está falando de si mesmo. É um fato, uma informação tanto quanto curiosa, um tanto quanto com poucos significados, por assim dizer, já que ficou um relato bem isolado, nesse sentido, bem misterioso. Mas o que a maioria atribui e tenta explicar sobre esse evento narrado desse jovem que sai nu ali depois, quando vê Jesus no Getsemane, é que Marcos estava falando de si mesmo, que aquele jovem era o próprio Marcos, mas não há também um consenso acadêmico nesse sentido, é só uma hipótese que deve ser bem válida, mas que de fato não atesta uma verdade, por assim dizer. A gente não pode esquecer também que os evangelhos de Marcos, o Evangelho de Marcos, ele foi escrito depois da ressurreição de Jesus. E ainda, quando foram escritos quando foi escrito o Evangelho de Marcos, as cartas de Paulo, algumas cartas, por assim dizer, elas já circulavam nas comunidades cristãs. Aqui a gente percebe que há, de certa forma, uma grande influência da teologia paulina em todo o Novo Testamento, já que quando João Marcos e os outros evangelhos são escritos, a gente vai perceber que a influência da teologia de Paulo com suas cartas já circulavam nas comunidades.
Então a gente percebe o Marcos tendo uma percepção da necessidade de um relato assim biográfico do ministério de Jesus. Quando a gente percebe que as cartas de Paulo já circulavam no contexto ali do Novo Testamento, a gente vai ver Paulo produzindo muita teologia acerca da questão moral, da questão ética da igreja, de como a comunidade deveria viver nesse sentido, muitas questões doutrinárias. Então, parece que a gente pode perceber, imaginando, um Marcos percebendo a necessidade de haver não só um consenso de aplicações imperativas doutrinárias, mas um relato um tanto quanto biográfico, por assim dizer, do ministério de Jesus. É como se Marcos ligasse uma chavinha e dissesse: olha, é necessário não só que as pessoas saibam o que Jesus ensinou por meio da teologia paulina, mas é necessário que as pessoas relembrem e tenham uma narrativa biográfica do que Jesus fez. O Evangelho de Marcos, provavelmente, e isso nós podemos dizer com quase toda certeza, foi o primeiro dos 4 evangelhos a serem escritos. Então, Marcos é a mente brilhante, iluminada pelo Espírito Santo, que consegue perceber a necessidade da igreja de ter um relato não só doutrinário acerca dos ensinamentos de Jesus, mas biográfico. E isso se torna extremamente importante na comunidade cristã, tanto é que depois outros evangelistas, como Mateus, Lucas e João, vão fazer com outro prisma, com uma outra cosmovisão, mas também com a ideia de relatar de forma biográfica os feitos e o ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos tem uma característica diferente de todos os outros. O Evangelho de Marcos busca narrar Jesus em ação. Marcos ele é extremamente rápido. Marcos ele é objetivo em seus relatos. O autor, Marcos, ele gasta, para que você tenha uma noção, ele gasta metade do seu evangelho, e realmente a metade, ele gasta os 8 primeiros capítulos do seu evangelho para narrar 3 anos da história de Jesus, do ministério de Jesus. Aproximadamente 3 anos são narrados nos primeiros 8 capítulos. E depois, nos 8 capítulos seguintes, sendo ali do capítulo 9 até o 16, capítulo 8 até o 16, por assim dizer, Marcos vai, nessa outra metade, gastar 8 capítulos para narrar uma semana do ministério de Jesus, que é a última semana do ministério de Jesus. Marcos, ele escreve o seu evangelho, ele escreve essa biografia de Jesus, ele escreve esse relato para uma audiência romana, composta ali por cristãos não judeus. E o foco neste evangelho não recai tanto nos ensinamentos de Jesus, nos sermões de Jesus, na homilética de Jesus, nas pregações de Jesus, mas Marcos, ele quer demonstrar Jesus em ação, ele quer demonstrar os milagres de Jesus, ele quer demonstrar a forma miraculosa como Jesus, de fato, ele apresentou o reino de Deus por meio de milagres sobrenatural. Por causa disso, Marcos é conhecido e pode ser muito bem conhecido e se identifica muito bem o Evangelho de Marcos. Marcos pode ser conhecido como o Evangelho da urgência. O Evangelho da urgência, porque o autor ele quer apresentar Jesus como uma solução para o seu contexto. A expressão, por exemplo, imediatamente, no Evangelho de Marcos, ela é muito comum. Você vai perceber no chamado dos discípulos, por vezes o autor usa essa ideia de imediatamente. Os discípulos deixaram tudo e seguiram Jesus. Você vai ver muitas atitudes de Jesus. Imediatamente Jesus fez isso, imediatamente Jesus fez aquilo. Então é uma ideia imediata que nós não podemos descartar, porque isso mostra o quanto, para Marcos, a biografia de Jesus, o evangelho do reino de Deus pregado por Jesus, era uma notícia imediata e até hoje se torna e é uma notícia extremamente imediata. Isso nos mostra o quanto o evangelho de Marcos é ainda um chamado escatológico que anuncia com urgência o reino de Deus para o seu público. E até hoje essa urgência se faz necessária. Se a gente pudesse
ter um versículo-chave do Evangelho de Marcos, talvez seja capítulo 10, versículo 45, onde Jesus diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. E de fato no Evangelho de Marcos nós encontramos um Deus que se fez homem servindo em ação, proclamando a mensagem de redenção para o homem. Existem alguns temas teológicos que são abordados com excelência no Evangelho de Marcos que vale a pena darmos um pouco da nossa atenção. Por exemplo, o Evangelho de Marcos é comum por falar acerca da identidade de Jesus como Filho de Deus, a chegada do reino de Deus, Jesus como um servo sofredor, cumprindo as profecias preditas sobre ele. É o evangelho que demonstra os milagres e sinais que Jesus faz por meio de seu ministério. É o evangelho que apresenta a perseguição e o sofrimento. Talvez algo muito interessante seja a gente perceber para o público que o evangelho de Marcos é escrito, que era um povo ali, provavelmente um público romano, cristãos desse contexto, que sofriam perseguições naquele tempo, e por isso no Evangelho de Marcos a gente vê tanto Jesus próximo aos pobres, Jesus próximo aos oprimidos daquele contexto. E a gente pode perceber que esse é um tema teológico amplamente a ser explorado no Evangelho de Marcos, a perseguição e o sofrimento, a autoridade de Jesus e ainda a ressurreição e a vitória de Jesus sobre a morte. Eu espero ter te ajudado até aqui. Fica ligado para o nosso próximo vídeo sobre o próximo evangelho desses 4, que vai estar muito legal. Tamo junto, Deus te abençoe.